Boa noite, tudo bem, doutores e doutoras? Sejam bem-vindos para a nossa aula de Direito Ambiental. Hoje, este professor estará tratando do tópico Conferências Internacionais em Prol do Meio Ambiente, bem como do surgimento dos princípios ambientais. E o tema Princípios Fundamentais ou Princípios Gerais do Direito Ambiental será tratado no próximo encontro. Turma, vamos para os recados iniciais. Lembrando que no primeiro momento da nossa aula, este professor fará uma revisão do conteúdo, correto? Mas conhecido como a retomada dos estudos. Bom, depois que revisarmos, né, o conteúdo da aula passada, eu vou dar início à nova temática da aula de hoje, que é a classificação de meio ambiente, bem como conferências internacionais. Doutores, lembrando que no nosso ambiente virtual de aprendizagem, está disponível para os senhores antes da nossa aula, que é a atividade pré-aula, e após a nossa aula, que é uma atividade pós-aula. A atividade de hoje é uma atividade mais complexa. Então, este professor provavelmente será mais breve, né, com relação à apresentação da nossa aula, para que os senhores possam ter tempo para realizar a tarefa dentro do nosso horário de aula, que seria até 22 horas e 40 minutos. Lembrando que, após o término da aula, o professor ficará online, no ambiente virtual de aprendizagem e no nosso grupo de estudos, tá certo? Que é realizado por meio do nosso aplicativo, por meio do aplicativo WhatsApp, tá bom? Doutores, então vamos lá. Olha só, lembrando, só como recado, né? A atividade pré-aula é um simples resumo da trajetória histórica do direito ambiental, conforme eu comentei na aula passada, e a atividade pós-aula será acerca das conferências internacionais, certo? Turma, reitero que se algum colega possuir alguma dúvida, tá? Ele pode me chamar aqui por meio do grupo, Zoom Group Chat, que é o nosso grupo, né, para que possamos conversar, pode mandar mensagem, ou pode habilitar o microfone, ou ligar a sua câmera e realizar a intervenção, sem nenhum problema. Tá bom, doutores? Lembrando que eu estou online também no nosso grupo de estudos, tá certo? Lembrando também que, após a nossa aula, a nossa apresentação, né, da nossa aula de hoje, de forma síncrona, esse professor ficará online no nosso grupo de estudos, bem como no ambiente virtual de aprendizagem. Por fim, não nos esqueçamos que existe uma tarefa pré-aula e pós-aula. Lembrando que a tarefa pós-aula será avaliativa, valerá nota, tá bom? Então, vamos lá. Doutores, olha só, atenção, no encontro passado, na aula passada, nós tratamos, né, dos aspectos conceituais de meio ambiente, né? Nós tratamos aí da parte introdutória do nosso direito ambiental. Turma, este professor fará uma revisão, lembrando que é retomada dos estudos, que é revisão, então serei mais breve, certo? E depois que eu terminar a revisão, classificarei meio ambiente, ato contínuo, falarei de conferências internacionais em prol do meio ambiente. Lembrando que em vários momentos eu vou dividir a tela com os senhores para que fique mais fácil o entendimento, certo? Turma, vamos lá. Olha só, doutores, eu falei na aula passada do conceito de direito ambiental. Em síntese, olha só, estou enxugando, tá? Sendo objetivo. O que é o nosso direito ambiental? É um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, né? Conflito, né? Buscando a sustentabilidade, buscando o equilíbrio ecológico. Bom, turma, por que eu mostrei o conceito de direito ambiental? Porque durante a nossa aula, no encontro passado, eu mostrei que direito ambiental é diferente de ecologia, que é diferente de meio ambiente nos seus aspectos conceituais. E ainda vou classificar meio ambiente. Então, já conceituamos direito ambiental. Falamos também que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não foi, turma? Lembrando que é um direito de todos, que pertence à coletividade. Turma, é um direito de todos, pertence à coletividade. Não confundir, atenção. Eu disse que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Portanto, ele pertence à coletividade. Sendo assim, ele pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Ou seja, é um direito de todos. Turma, e todos estão ligados por uma circunstância de fato, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sendo assim, esse direito ou interesse é considerado como um direito difuso. Turma,
não confundir direito difuso com direito coletivo. Exemplificamos na aula passada. Apresentei o dispositivo legal, que é o nosso artigo 81 da Lei 8.078/90, que é o CDC, correto? Lá no seu artigo 81, parágrafo único, inciso 1, conceito de direito difuso. Inciso 2, direito coletivo. Atenção, direito coletivo, relembrando, grupo, categoria ou classe, ligada entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Bom, então, conceituamos direito ambiental, falamos que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Também, turma, continuando, falamos que esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que pertence a todos, inclusive a geração atual, bem como a geração vindoura, que está por vir, né? As futuras gerações, está previsto lá na nossa Constituição Federal, no artigo 225, caput, na parte final. Olha só, vou ler. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Turma, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de terceira geração. Já caiu em concurso público, magistratura federal. Não é raro. Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a uma pluralidade indeterminada de indivíduos, sendo assim, é um direito de terceira geração. Turma, continuando. Natureza jurídica, né? Falamos que o direito ambiental ele possui autonomia, é um ramo do direito público, né, doutores? Bem como, quando tratamos aí da autonomia, em que pese o direito ambiental ser uma disciplina que possui autonomia, né? Está, inclusive, né, tratado, inclusive, na nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal, em que pese ele possuir autonomia, o direito ambiental é multidisciplinar por essência. Professor, relembra o conceito de multidisciplinaridade do direito ambiental? Atenção, turma, é o diálogo do direito ambiental com outros ramos do conhecimento, tá certo? Por exemplo, direito penal, direito constitucional, direito civil, biologia, química, geografia, tá certo? Direito administrativo e assim sucessivamente. Turma, então olha só, falamos que o direito ambiental é um ramo do direito público, que todos têm direito ao meio ambiente, inclusive a geração atual, bem como as gerações vindouras, sendo assim um direito de terceira geração. Falamos também que a Constituição Federal tratou de um capítulo específico para a proteção ambiental, capítulo 6, título 8, no seu artigo 225, tá certo? Falamos que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso por essência, tá certo? Falamos ainda que o direito ambiental, né, já falamos aí da natureza jurídica, é um ramo do direito público, e, por fim, conceituamos direito ambiental. Vou falar de novo, conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Mas, professor, e o conceito de ecologia? Vamos relembrar. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. No seu sentido amplo, né, sentido lato, é o estudo da casa. Turma, então, conceituamos direito ambiental e ecologia. Professor, e meio ambiente? Turma, eu vou ler para vocês agora o artigo 3º, qualquer coisa pode me chamar aí no chat, tá, pessoal? É revisão, por isso é mais rápido. Qualquer observação pode me chamar, que eu já respondo. Turma, olha só, doutores. E o conceito de meio ambiente? Vou citar um conceito legal, que é do artigo 3º, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Olha esse conceito de meio ambiente. Conjunto de leis, influência e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bom, este é o conceito legal. O STF, na DEI 3540, inclusive, né, classificou o meio ambiente, ele foi além. É necessário classificar o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Agora falarei com mais calma. Turma, então eu mostrei um conceito legal do ano de 1981, a nossa Constituição Federal do ano de 1988. Eu conceituei direito ambiental, meio ambiente e conceituei, né, apresentamos o conceito aí de ecologia. Turma, agora vamos apresentar o conceito, né, vamos classificar o meio ambiente. Vamos lá. Olha só, citamos o conceito legal de meio ambiente. No entanto, é necessário classificar o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Depois que eu explicar, eu coloco aqui na tela. Vou dividir a tela com os senhores. Olha o que é o meio ambiente natural. Conceitua, por favor, professor. São os elementos que existem sem influência do homem. No concurso, os senhores não errarão, muito menos no exame da ordem em si, essa
classificação for cobrada. Repete de novo, professor. Meio ambiente natural. São os elementos que existem sem influência do homem, o ar, a água, a terra, por exemplo. Um dispositivo legal que trata da proteção do meio ambiente natural, artigo 225 da Constituição Federal, tá certo? E eu também vou conceituar e classificar o meio ambiente artificial, cultural e do trabalho. Professor, conceitua aí meio ambiente do trabalho. É fácil também, ninguém erra no concurso, muito menos no exame da ordem. Meio ambiente do trabalho é o local onde o ser humano exerce as suas atividades laborais. Por exemplo, né, o local onde exercemos as nossas atividades, onde trabalhamos. E base legal? A base legal está no artigo 7º da Constituição Federal, bem como no artigo 200, inciso 23, tá certo? Então, olha só, doutores, agora eu posso apresentar para os senhores. O meio ambiente do trabalho também, essa classificação é simples, é tranquilo. Meio ambiente natural consiste nos elementos que existem sem influência do homem. Meio ambiente do trabalho, local onde o ser humano exerce as suas atividades laborais. E agora, vamos classificar o meio ambiente artificial e cultural, que é um ponto onde os senhores poderiam realizar alguma confusão. Olha o meio ambiente artificial. Atenção. Consiste nos espaços públicos ou consiste nas edificações realizadas pelo homem na interação com a natureza. Atenção, turma. Exemplo, espaços públicos abertos e edificações. Eu gosto de utilizar nas minhas aulas um exemplo, uma simples praça pública que foi edificada na interação com a natureza. Então, meio ambiente artificial consiste, né, nos elementos, ou leia-se, consiste nos elementos que são produzidos pelo homem, por exemplo, edificações, na interação com a natureza. Olha só, o meio ambiente artificial é um espaço público construído pelo homem na interação com a natureza. Tá certo, doutores? Tranquilo esse exemplo? Então, olha só, turma. Consiste nos espaços públicos edificados pelo homem na interação com a natureza. Tá certo? Base legal do meio ambiente artificial, artigo 182, bem como 183 da Constituição Federal. Por que artigo 182? Doutores, o ordenamento territorial urbano será realizado pelo poder público municipal. O instrumento básico é o seu plano diretor, o instrumento fundamental básico, o início da política pública urbana. Atenção, quando falamos de plano diretor, segue uma dica. Já foi cobrado algumas vezes no exame da ordem. A partir de quantos mil habitantes será obrigatório o plano diretor para os municípios? Para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Olha aqui o sinal, mais de 20 mil habitantes. Tá certo? Tecnicamente, 20 mil habitantes não está correto. Não cair nesse pega, tá? Para os municípios com mais de 20 mil habitantes será obrigatório o plano diretor. Então, olha só, doutores, classificamos o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Cultural vamos classificar agora. O meio ambiente artificial está inserido aí no artigo 182 e 183 da Constituição Federal, consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Exemplo, professor, espaços públicos e edificações, né, abertos, que são edificados na interação com a natureza. Mas olha só, turma, atenção. E o meio ambiente artificial? A parte inicial do meio ambiente artificial é muito parecida com o conceito do meio ambiente o meio ambiente cultural, a parte inicial, perdão, do meio ambiente cultural é muito parecido com o meio ambiente artificial. Na verdade, a parte inicial do conceito é o mesmo. Porém, eu vou mostrar a distinção. Então, eu disse para os senhores que o meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Base legal, artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Turma, e o conceito do meio ambiente cultural? Vamos lá. Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Turma, olha só, deixa eu comentar com os senhores a base legal. Está lá no artigo 215, bem como no artigo 216 da Constituição Federal, tá certo? Olha o conceito aí de meio ambiente cultural. Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Exemplo, patrimônio histórico, arqueológico, artístico, paisagístico e cultural.
Agora, eu vou mostrar a distinção entre os dois. Ninguém errará em concurso, muito menos no exame da ordem, se for cobrado a classificação de meio ambiente. Meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Base legal, artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Turma, atenção. Eu disse que um bom exemplo seria uma simples praça pública. Agora, uma praça pública que detém um valor agregado especial é considerado um meio ambiente cultural. Vou dar um exemplo. Meio ambiente cultural consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Exemplo, uma praça pública em um determinado município que existe há vários e vários anos, que possuem árvores centenárias, local onde a população realiza festas, reuniões, feiras e assim sucessivamente. Este meio ambiente, que é artificial, obviamente que foi edificado pelo homem, ele detém um valor agregado especial, portanto, é considerado como meio ambiente cultural. Tranquilos? Sossegados? Ok? Então, vamos lá. Falamos do conceito, vou admitir os colegas aqui, tá? Então, estão chegando mais colegas, deixa eu admitir. Falamos do conceito, doutores, de meio ambiente. Falamos do conceito de direito ambiental. Falamos do conceito de ecologia e classificamos o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Lembrando que o plano diretor é um instrumento básico, fundamental, é o início para a política urbana, tá? Municipal, obviamente. Lembrando também que o plano diretor será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Bom, para os colegas que chegaram agora, lembrando que no ambiente virtual de aprendizagem tem uma atividade pré-aula e uma atividade pós-aula síncrona, tá certo? Lembrando também que este professor acabou, né, a colega Rábula está respondendo, ok. Lembrando também, turma, para quem está chegando agora, que este professor já realizou a revisão do conteúdo, que é a retomada dos estudos, né, bem como classificou o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Doutores, agora eu passo a falar da temática conferências internacionais em prol do meio ambiente. Reitero, qualquer dúvida, chamar lá no nosso chat, tá? Pode chamar que o professor responde, com o maior prazer. Turma, continuando, vamos falar agora de conferências internacionais. Antes de falar de conferências internacionais, vou conceituar tratado, acordo, protocolo, declaração. Também vou falar de como, né, esses tratados internacionais serão recepcionados no nosso ordenamento jurídico pátrio. Vamos tratar aí, né, doutores, também das conferências. Sabe por quê? Turma, por que o professor precisa falar das conferências internacionais? Porque os princípios que são sustentáculo da nossa disciplina, que são a base, o alicerce do direito ambiental, os princípios fundamentais, ou também conhecidos como princípios gerais do direito ambiental, eles surgiram a partir das conferências internacionais. Por isso, a relevância desse assunto. Vamos lá. Nosso colega Samuel está mandando o seguinte recado. Boa noite, professor. Entrei agora. Tudo bem? Tranquilo, doutor. Não se preocupa com relação à nossa aula, no que tratamos até agora. Foi gravado e eu vou postar no nosso ambiente virtual. Tá bom? Ou seja, ninguém sofrerá prejuízos. Até agora, turma, para quem chegou depois, este professor classificou o meio ambiente, bem como, além de classificar o meio ambiente, o professor tratou da revisão. Então, realizamos revisão e classificamos meio ambiente. Agora, turma, vamos falar de conferências internacionais. Em alguns momentos eu vou dividir a tela com os senhores, tá? Para que vocês possam acompanhar aqui com o professor. Olha só, turma, quando eu falo de conferências internacionais, eu vou tratar de início, né, do histórico da emergência da consciência ambiental. Pessoal, olha só, o nosso século XX ele foi marcado pelo desenvolvimento acentuado das mais diversas tecnologias e pelo nascer da globalização. E dentro desse cenário, a questão ambiental ela é fundamental para preservar o quê? Para preservar o nosso planeta, pois a poluição ela alcança e alcançou, né, dimensões globais. Ou seja, as nações perceberam que os problemas ambientais eles ultrapassam barreiras.
Olha só, por exemplo, desertificação, chuva ácida, mudanças climáticas, incêndios, doutores. A nossa Amazônia está sofrendo com incêndios. Bom, esses incêndios estão atingindo somente a região do Brasil? Não. Brasil, Bolívia e assim sucessivamente. Turma, por que falamos das conferências? Porque foram as conferências que trataram dos princípios. E estes princípios ambientais são a base da nossa disciplina, do nosso direito ambiental sustentável. Por isso, essa temática é importante. E, turma, falarei novamente, os princípios ambientais, pessoal, eles ultrapassam barreiras. Sendo assim, os países perceberam que um novo paradigma, ele era necessário. Um novo paradigma, ele é necessário, visando o quê? A cooperação entre países, a cooperação entre nações. Turma, então, a consciência planetária, né, falando aí um pouco de consciência planetária, ela sugere a relação de igualdade. Ela visa repensar a relação entre homem, né, entre ser humano e natureza. Então, as conferências em defesa da preservação ambiental são instrumentos utilizados para a formação do dever de cuidado. Turma, continuando, né, falando um pouco aí agora do tema tratados e convenções internacionais. Pessoal, quando falamos aí das conferências internacionais, obviamente o Brasil é signatário, né, de vários tratados, conferências e convenções, declarações e protocolos no que tange o meio ambiente. Sendo assim, doutores, é salutar comentarmos que, quando falamos de tratados e convenções internacionais, cumpre salientar, né, que os tratados eles estabelecem uma relação de Estado a Estado e se aplicam, salvo estipulação em contrário, a todo o território dos países contratantes. Bom, quando falamos de questões ambientais, essa problemática é muito severa, porque ela está atrelada a questões econômicas e, normalmente, os países envolvidos, eles não possuem grande interesse em adotar medidas para frear, para diminuir o crescimento exacerbado e descontrolado. Então, por exemplo, no ano de 1928, a Convenção de Havana sobre Tratados, ela, no seu artigo 11, tratou do seguinte: mesmo que o tratado ele modifique uma Constituição, mesmo que ele modifique uma lei maior, uma lei interna de um determinado Estado, né, de uma nação, ele será obrigatório. O que foi pactuado deverá ser cumprido, que é a Pacta Sunt Servanda, que surgiu, inclusive esse assunto foi tratado na Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, lá no ano de 1969. Então, doutores, eu gostaria aqui de apresentar alguns conceitos, tá, turma? Vamos lá. Inclusive, esses conceitos, né, da doutrina do nosso professor Edson Milaré, né, que é referência nacional e internacional no direito ambiental. Vou falar para os senhores do conceito de tratado, convenção, acordo, protocolo e declaração. Bom, lembrando que esse conceito é do nobre doutrinador que acabei de citar, professor Edson. Tratado. Doutores, o tratado é um acordo, é um ato internacional, atenção, bilateral ou multilateral, tá certo? Um tratado internacional pode ser realizado entre duas nações, Brasil e Bolívia, visando a proteção da Amazônia. Tá bom, turma? Agora, atenção, vamos ver, tem uma pergunta. Tá, a colega disse que não sabe se é internet, mas não está conseguindo assistir. Colega Laís, provavelmente será a sua conexão, tá? Este professor teve alguns problemas na aula passada de conexão, mas hoje está sem... Aliás, não foi com a sua turma. Na aula passada foi tranquilo. Então, não se preocupe, doutora, que está com dificuldade na conexão. Lembrando que nós vamos falar por mais 10 minutos, tá? Ocorrerá agora um upgrade da nossa aula. Já estamos falando há 40 minutos. O professor vai encerrar o primeiro momento da aula com 50 minutos. Assim que terminarmos, os senhores entrarão novamente por meio do mesmo link, tá certo? Nossa aula terá um segundo momento. Tá bom, turma? Então, vamos lá. A colega me disse que está com problemas de conexão, tá? Não se preocupe, doutora, pois a nossa aula está sendo gravada. Pessoal,
Continuando aí, atenção, turma, quando falamos dos conceitos, vou repetir, olha só, conceito aí de tratado, que é um acordo internacional bilateral ou multilateral, lembrando que eu estou citando o professor Edson. Convenção, são atos multilaterais, oriundos de conferências internacionais, perceberam a distinção? Acordo, é um ajuste, né? Ou acordo complementar, vai dar execução a outro ato anterior, devidamente concluído. Protocolo, ele serve, doutores, para designar a ata final de uma conferência internacional ou para sinalizar o início de um compromisso. E uma declaração, conceitua, professor, serve para ratificar, para firmar o compromisso. Os signatários do Pacto Internacional de Proteção Ambiental declaram que, nos próximos 5 anos, não haverá desmatamento nas nações que fizerem parte desse acordo. Tá certo? Então, a declaração ela serve para firmar, para ratificar um compromisso. Tá bom? Turma, então, olha só. Atenção, deixa eu admitir mais 2 colegas que estão chegando agora. Turma, reiterando que nós já estamos falando há 40 minutos. Em breve, o nosso primeiro momento, tá? Colegas que chegaram agora, em breve, o nosso primeiro momento terminará e terá início a segunda parte da nossa aula. Então, nós já revisamos o conteúdo, retomamos os estudos, conceituamos, classificamos meio ambiente. Agora, eu estou conceituando tratado, protocolo, declaração, acordo, convenção internacional. Vamos lá? Turma, atenção. Após conceituarmos, é importante tratarmos dos atos internacionais do Brasil. Bom, quem tem o poder para celebrar atos internacionais, convenções, tratados em nome do Brasil? Esta competência está no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Então, o presidente da República tem o poder de celebrar tratados, convenções e atos internacionais, que estão sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Quando falamos do Congresso Nacional, faço alusão ao artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, pois esses atos internacionais ficam condicionados à posterior apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo, mediante decreto legislativo. Doutores, e a validade, a promulgação, a realização pelo Executivo? Este decreto será assinado pelo Presidente da República, né? A validade se dará por meio da promulgação, que é realizado pelo Poder Executivo, e publicado no Diário Oficial da União. Então, a partir desse momento que for publicado, o tratado, o ato internacional, passará a produzir os seus efeitos. Turma, e quando falamos aí, né, desse artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, lembrando que os atos internacionais, né, que, obviamente, apresentarem aí elementos gravosos para o Brasil, né, eles ficarão sujeitos à apreciação do Poder Executivo, tá? Depois nós vamos realizar, do Congresso Nacional, que é o artigo 49, inciso 1. Deixa o professor abrir aqui o texto constitucional para compartilhar a tela com os senhores rapidamente, tá? Tranquilo, rápido, eu faço isso sem nenhum problema. Vamos abrir aqui a Constituição de 88, tá certo? Em especial, peço que os colegas acompanhem o seu artigo 84, inciso 8, bem como no artigo 49, inciso 1, tá certo? Olha só o que diz o nosso artigo, especialmente o nosso artigo 49, inciso 1. Vou colocar aqui na tela para os senhores, tá bom? Olha só, um momento. Nosso artigo 49, inciso 1. Deixa eu partilhar com os senhores aqui, tentar, porque a internet às vezes, deixa eu admitir a colega Priscila, deixa eu partilhar a tela com os senhores. Vamos lá, share. Olha aí, turma. Espero que os senhores estejam vendo. Sim, estão vendo. Olha o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Tá certo? Então, é competência exclusiva, portanto, indelegável, do nosso Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que apresentem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Voltando.
Turma, para os colegas que chegaram ainda há pouco, lembrando que haverá o segundo momento da aula, tá? O professor já está falando há 45 minutos, com 50 minutos vamos encerrar e vamos iniciar novamente, porque eu estou na parte introdutória da nossa aula de hoje. Já efetuei a revisão, falamos aí dos tratados e atos internacionais, bem como dos seus aspectos conceituais. Agora eu estou falando da incorporação deles no nosso país. Turma, quando falamos aí dos tratados e atos internacionais, faz-se necessário fazer alusão ao artigo 5º, parágrafo 1º. Olha o que diz o artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação o quê? Imediata, pois estamos falando de meio ambiente ecologicamente equilibrado, de Conferência Internacional Ambiental. O parágrafo 2º também do artigo 5º da nossa Constituição, da nossa lei maior, diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E, por fim, pessoal, para comentarmos aí o parágrafo 3º, né, que foi inserido por meio da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que diz o seguinte, olha aí, falando de direitos humanos, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Doutores, quando eu falo de meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é pré-requisito, que é fundamental para a sadia qualidade de vida, quando eu falo que é um direito de todos, sem sombra de dúvidas, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é considerado como um direito humano por essência. Turma, olha só, os tratados ou atos internacionais que versarem sobre direitos humanos, que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Lembrando que não é igual à emenda constitucional, é equivalente. Lembrando que o ato ou tratado internacional para produzir efeitos no nosso país depende de ato posterior, que é o decreto que acabamos de comentar, que deve ser publicado no Diário Oficial da União para que possa produzir os seus efeitos. Tá certo, doutores? Tranquilos? Portanto, ele será equivalente à emenda constitucional. Quando passar pelo quórum qualificado, será equivalente à emenda constitucional. Tecnicamente, não é igual à emenda constitucional, porque a emenda constitucional ela produz seus efeitos de imediato, né? Já o ato internacional, que for aprovado em cada casa por 2 turnos, em 3/5 dos votos e por 3/5 dos votos respectivos membros, que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que foi inserido pela emenda constitucional número 45 de 2004, produzirá os seus efeitos, né, dependendo de um ato posterior, que é a publicação do decreto. Sendo assim, ele é equivalente à emenda constitucional. Turma, e esses tratados ou atos internacionais, né, que versarem aí sobre direitos humanos, ao serem incorporados no nosso ordenamento jurídico, qual a natureza dele? Lembrando que nós já comentamos, né, doutores, o artigo 84, o artigo 49, agora eu vou falar da natureza ou status dos tratados internacionais em prol dos direitos humanos, ao serem incorporados no nosso ordenamento jurídico. Porém, turma, atenção, a nossa aula terminará o primeiro momento agora, no próximo bloco eu falo desse assunto, basta clicarem no mesmo link, nós vamos continuar a nossa reunião. A nossa aula foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Aguardo os senhores para o próximo momento da nossa aula, segunda parte. Até!